No princípio, o Todo-Poderoso estabeleceu limites inquebráveis. Forças ocultas, criaturas sombrias e destruidoras foram contidas, aprisionadas no abismo, escondidas no esquecimento dos homens, para que não devastassem a terra antes do tempo. Mas o tempo, que corre paciente e impiedoso, não esquece, e o relógio divino avançava. Entre as areias ardentes e as águas antigas de um rio sagrado, o Eufrates, 4 anjos foram aprisionados. Não anjos de misericórdia, não mensageiros de paz, mas servos do juízo, criados para cumprir a sentença final contra a humanidade corrompida. Por séculos, as águas correram sobre suas prisões silenciosas. Por eras, civilizações nasceram e caíram sem saber que sob seus pés adormecidos jazia o terror. A voz deles calou-se, mas sua fúria permaneceu intacta. O homem multiplicou suas maldades, derramou sangue inocente, ergueu altares a ídolos mudos, praticou feitiçarias, adorou demônios e se entregou à corrupção. Mas se esqueceu de que havia um dia marcado, uma hora escrita no livro eterno. E quando a 6ª trombeta soou, os céus estremeceram, e uma voz ecoou da glória eterna. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E naquele instante, as correntes se partiram, as águas se agitaram em fúria, e os anjos se ergueram, revestidos de trevas, com olhos que ardiam como fogo, e vozes que ecoavam como trovões cortando os céus. Eles não vieram para advertir, vieram para matar. Estavam preparados para aquele exato momento, para a hora, para o dia, para o mês e para o ano. E sua missão era ceifar a 3ª parte da humanidade. Diante deles, surgiu um exército imensurável. 200 milhões de guerreiros montados em bestas apocalípticas. Suas cabeças eram como leões, suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. Seus corpos exalavam a podridão do abismo. Cada passo deles era morte. Cada respiração, destruição. As cidades se tornaram cinzas, as árvores se contorceram em chamas, os rios se tingiram de vermelho e a terra tremeu sob o peso da fúria celestial. A humanidade tentava fugir, gritava por socorro, mas não havia refúgio. As muralhas caíram, os exércitos tombaram, os reis se esconderam em cavernas, clamando que as pedras caíssem sobre suas cabeças. Mas era tarde, a ordem divina havia sido dada e ninguém podia impedir. O sangue cobriu os campos, o céu se obscureceu, o ar tornou-se denso com a fumaça dos incêndios e os gritos de dor ecoaram pelos 4 cantos da terra. E mesmo diante de tamanha destruição, os homens não se arrependeram. Persistiram em suas feitiçarias, em suas imoralidades, em seus assassinatos e idolatrias. Recusaram-se a dobrar os joelhos. Negaram-se a abandonar seus ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. O juízo avançava. Os anjos cumpriam sua sentença e a 3ª parte da humanidade foi exterminada. Os mares tornaram-se vermelhos. A terra exalava o cheiro da morte. E os homens caminhavam como sombras em meio às ruínas. As mães choravam pelos filhos. Os filhos se escondiam dos pais. E os últimos resquícios de esperança se esvaíam como fumaça ao vento. O juízo havia sido derramado, a misericórdia retirada. Os anjos haviam cumprido sua missão. E a terra estava marcada. Nunca mais seria a mesma. O apóstolo João registrou em sua visão sagrada que o restante dos homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios e os ídolos mudos. Continuaram praticando seus crimes. Persistiram em suas abominações. O coração humano permanecia endurecido. Mesmo após ver a fúria divina, mesmo após ouvir as trombetas do juízo, o homem seguia altivo em sua rebeldia.
A fumaça subia das cidades queimadas. O som de lamentos ecoava nas ruínas, mas os céus permaneciam calados. A 7ª trombeta se preparava para soar e com ela viria o juízo final. Os 4 anjos voltaram para suas sombras, mas a marca de sua passagem ficou gravada na história. O mundo jamais esqueceria o dia em que as águas do Eufrates se abriram e os mensageiros da destruição caminharam sobre a terra. A humanidade jamais deveria ignorar que há um tempo para tudo. Tempo para a misericórdia e tempo para o juízo. E quando o juízo chega, ninguém escapa, ninguém se esconde e ninguém sobrevive sem a marca do Altíssimo, pois está escrito: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A noite cai sobre a terra, o ar se torna pesado, as sombras avançam e os sinais estão diante de nossos olhos. Os mares se agitam, a terra geme, os homens gritam em desespero, mas poucos ouvem a voz que clama nos céus. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, pois sua hora se aproxima. E quando a última trombeta soar, não haverá mais tempo. O céu se abrirá como um pergaminho enrolado. As estrelas cairão como figos verdes. A terra se romperá em lamentos. E o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, virá sobre as nuvens com poder e grande glória. E diante dele, os vivos e os mortos comparecerão. O juízo será completo e a eternidade decidirá os destinos. Enquanto isso, as águas do Eufrates seguem seu curso, mas sob suas profundezas, os 4 anjos ainda aguardam, preparados para a hora, para o dia, para o mês, para o ano. E quando o tempo chegar, não haverá escapatória, e quem poderá resistir? Olá, pessoal. Para os que não entenderam, bastante complicado. Apocalipse é sempre complicado. Até eu me perco às vezes, mas a gente tem que estudar. A profecia está registrada em Apocalipse, capítulo 9, versículos 14 e 15. Ali, a palavra revela que 4 anjos poderosos estão presos junto ao grande rio Eufrates, aguardando a hora, dia, mês e ano determinados por Deus. E quando forem libertos, sua missão será terrível: exterminar a 1/3 parte da humanidade, por mais incrível que pareça. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, a Bíblia anuncia que o Eufrates secará. Por sinal, já existem muitos indícios da diminuição do volume de água do mesmo, preparando o caminho para os reis do Oriente e dando início aos juízos finais, marcados pela ira de Deus sobre a terra corrompida. Esses anjos não são anjos de misericórdia, são servos da justiça divina, instrumentos de juízo, guardados para o tempo em que o mundo rejeitar completamente a verdade e se integrar ao caos. Bem ilustradamente, a última imagem do vídeo demonstra exatamente essa situação, ilustra perfeitamente essa situação. Se esta mensagem falou contigo, se este alerta te tocou de alguma forma, deixe agora seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nos ajude, nós precisamos disso. Aqui você vai conhecer as profecias esquecidas, as advertências ignoradas, os mistérios, tudo que não foi revelado pelas suas igrejas, pela minha igreja. Enfim, trabalharemos com mistérios da Bíblia.
Que Deus tenha misericórdia de nós enquanto ainda nos resta tempo.